O número de suicídios aumentou em quase 12% no último ano de 2022. É algo bem preocupante. Então, vamos tomar um café, bater um papo e falar sobre Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio? Olá, eu sou o Rodrigo César. E eu sou o Tadeu Ramos. E você está no meu canal com o... Canal Tadeu Ramos. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, mas também sou ator e dramaturgo, por isso que aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento. A gente tem indicações de livros, de filmes e de canais de YouTube também. Essa aqui é uma collab que eu estou fazendo com meu querido amigo Tadeu. Se apresente, Tadeu. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Tadeu Ramos, do canal Tadeu Ramos. Eu tenho um canal aqui no YouTube, ele tá um pouquinho paradinho, mas em breve a gente retoma. Mas eu tenho um perfil muito ativo lá no Instagram, que também é canal Tadeu Ramos. Lá eu dou dicas de teatro, dou dicas de filmes, dou cultura também, LGBT, tem muito importante isso a gente tá falando. E é isso, se vocês quiserem essas dicas, me segue lá também, porque eu também dou dicas de conteúdos estratégicos, porque eu sou estrategista digital e social media. E falando nisso, você tem um curso que vai estrear agora, né? Um curso Exatamente, ao vivo, né? Um curso exatamente. online ao vivo. Fala do curso. Então, meu curso online, meu primeiro curso online, chama Estratégias de Comunicação para Artes Cênicas Independentes. Então, se você é produtor independente ou conhece alguém que é e faz parte de uma companhia teatral, de dança, de circo independente, corre lá para fazer a inscrição. Quando que vai ao ar esse vídeo? Segunda-feira, depois de amanhã. Tá. Então ainda dá tempo, porque esse curso vai ser em outubro. O Rodrigo vai colocar o link aqui embaixo, que eu tô jogando na rota dele, porque ele vai colocar esse link aqui. Você clica e se inscreve, porque vai ser um curso prático, vai ser num sábado, vai ser umas 2 horinhas e meia, e a gente vai aplicar estratégias para você melhorar sua comunicação e produzir, né, seus espetáculos. Isso que a gente está falando aqui é muito importante porque na psicologia analítica, Tadeu, a gente entende a prevenção do suicídio, na verdade, como uma busca de sentido existencial, né? Então, muitas vezes, quem é artista, né, acaba se desesperando diante da realidade brasileira, né, que a gente tem aqui em relação às artes, mas isso também se aplica às outras áreas, né? E aqui a gente tem um exemplo e a gente pode ampliar isso para as outras áreas também. O que acontece? A gente entende, né, na psicologia analítica, o suicídio também pode ser entendido como uma manifestação inconsciente de um desejo de renovação, de que algo morra dentro de mim, de que alguém morra dentro de mim. Que alguém é esse, que algo é esse? Provavelmente é algo que não está fazendo bem, né? Isso a gente pode entender também muito aqui nesse livro, Suicídio e Alma, do James Hillman, né, que é um autor da psicologia analítica e também da psicologia arquetípica. Ele traz algumas questões interessantes, Tadeu, sobre o próprio suicídio que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu quero referenciar também aqui para vocês 2 vídeos de 2 pessoas muito queridas para mim. Uma é a Simone Magaldi, né, fundadora do IGEP, junto com o Valdemar Magaldi. A Simone Magaldi fez recentemente também um vídeo com este título, Suicídio e Alma, o link está aqui na descrição. E também o Valdemar Magaldi, o outro fundador, marido da Simone, que também tem um vídeo sobre suicídio, né, sobre Setembro Amarelo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês também, porque esses saberes todos se complementam. Mas, Tadeu, conta pra gente um pouquinho sobre a história do Setembro Amarelo. Como que começou? Por que Setembro Amarelo? De onde que vem essa cor? Por que amarelo? Então, começou por causa de um suicídio, né, de um jovem lá nos Estados Unidos. Ele acabou tirando a própria vida, a gente não sabe mais detalhes o porquê que isso aconteceu, mas ele tinha um carro amarelo. E aí, os pais dele, no dia do enterro, as pessoas foram de trajes amarelos, fitas, coisas com a cor amarela para referenciar o carro que ele tinha. E os pais deles ficaram muito tocados com aquilo. Então, eles começaram a produzir uns cartõezinhos com alguns dizeres, tipo, não passe, não faça isso, não passe mais por isso, converse com alguém, e colocou uma fitinha amarela. E eles distribuíram esses cartões ali, mais ou menos uns 500 cartões, se eu não me engano. E aí teve muito retorno disso, de várias pessoas ligando. Eles começaram a perceber que aquilo não era só com eles que estava acontecendo, então tinha mais pessoas acontecendo. E isso começou a tomar forma, né, mais proporções, e aí em 2014, se eu não me engano, chegou aqui no Brasil. Aí começamos a fazer Setembro Amarelo em referência a esse caso. Então, por isso da cor amarela, por isso de fale com alguém, o CVV também tá aí, a gente precisa falar sobre isso, da importância desse serviço. 188, telefone gratuito para todo o Brasil, 24 horas, e também tem chat.
Exatamente. Se informa no site do CVV, Centro de Valorização da Vida. Exatamente, porque isso também teve um boom assim na pandemia, né? Porque como a gente ficou enclausurado, a gente ficou preso, e muita gente ficou presa, entre aspas, assim, presa dentro de casa sozinha. Então ter que lidar com isso, ataque de pânico, tem muitas dessas coisas. Então isso foi um trabalho muito importante do CVV, né? Mais importante ainda, porque ele já é. Então foi assim que chegou o Setembro Amarelo aqui, por isso que a gente faz essa referência, né? Interessantíssimo, né? O Jung, ele tem uma frase, Tadeu, que eu coloquei na minha peça Noite Escura da Alma, né? Legal. Por que suicídio de alma também? Deixa eu explicar o termo alma, né? Alma vem do grego psique, que significa a nossa própria psique, mas traduzindo também pode ser alma, sopro vital ou ainda borboleta. É bem poético nesse sentido aí, o sentido da palavra psique, que vem do grego, né? E o Jung, ele acaba usando a palavra psique para designar toda a nossa parte psicológica, que vem daí também o radical, né? Psique, psicológico vem daí. É muito interessante a gente pensar, né, nessa questão do sentido existencial, que quando a gente tem essa perda do sentido existencial, a gente acaba passando por um momento de escuridão, falta de luz mesmo, né? Que parece que a gente não consegue enxergar nada. Por isso que vem aí a expressão Noite Escura da Alma, que foi cravada pelo São João da Cruz, no livro dele A Noite Escura da Alma, né, que fala sobre a fé dele. Ele questiona a fé dele no momento de depressão, né? É bem interessante, né, isso tudo. E daí que vem também a expressão mar noturno e tal. E nessa minha peça Noite Escura da Alma, diferente do título dele, que é A Noite Escura da Alma, a minha Noite Escura da Alma, né, o meu texto dramatúrgico, ele abre com uma epígrafe, né, do Jung, que é: uma vida sem sentido não vale a pena ser vivida, né? Por que isso? Né? Parece que é meio bruto, mas é um convite para que a gente viva a vida, para que a gente encontre o sentido. Então, quantas vezes, né, voltando lá para a parte do teatro, a gente está atrás de edital, a gente está buscando desenvolver na carreira, a gente sabe das dificuldades, parece que aquilo que a gente gosta tanto, aquela nossa vocação, aquele chamado interior, aquilo que faz o nosso coração pulsar, o nosso olho brilhar, a gente não alcançou daquela forma e a gente pensa o quê? Muitas vezes em desistir. E algumas pessoas pensam o quê? Em tirar a própria vida, né? Porque a vida deixou de fazer sentido, para que viver? Ou então está enfrentando uma situação de muita dor, né? A gente também quer trazer um enfoque aqui para o vídeo, né, Tadeu? Da população LGBT, também, né? LGBTQIAP+, né? Todos os nossos, né? Nós somos LGBTs também. Então, o quanto que isso tá ali na nossa vida, né? Por conta de opressões, de agressões, de não aceitações, né? De dificuldades da nossa vida, né, por N questões, né, Tadeu? Porque, né, as gays não tem um dia de paz nesse país, não é mesmo? É bem difícil, a gente tenta levar um pouco com humor, a gente, né, tenta amenizar, mas a gente sabe que tem muitos casos de pessoas LGBTQIAP+, que cometem suicídio, e é justamente isso como o Rodrigo fala, ela não vê saída, porque uma coisa que eu vejo muita gente falando também é assim, a pessoa é covarde, eu passei por mais coisas e não fiz. A gente tem que lembrar que cada um tem sua jornada, cada um tem sua vida, cada um tem seus problemas e sabe até onde é o limite. Então, o primeiro passo que eu acho é não julgar a pessoa. Se você tem alguém que você conhece, tá vendo que essa pessoa tá meio distante, não tá muito bem, tenta entender o lado dela, tenta ver se ela consegue se abrir com você, porque também tem isso. E não julga aquela pessoa, não fala, isso é da sua cabeça, vamos sair que você vai melhorar. Não é assim que funciona, né? Não. Às vezes ela pode estar só triste mesmo, um dia triste, ou se você vê que já tá mais um tempo, conversa, ou se você não consegue ter esse acesso, conversa com alguém que é próximo dela, fala, olha, fica atento, tal, porque às vezes as pessoas dão sinais, né? Que o suicídio, aí o Rodrigo vai me explicar melhor porque ele é psicólogo, se ele tá atrelado só à depressão, ou se pessoas que não têm depressão também cometem suicídio. Como é que é isso, Rodrigo? Pode, porque, por exemplo, a pessoa, de repente, está enfrentando uma dívida gigante, fez uma dívida com a agiota e não vê saída porque está sendo pressionada, a pessoa acaba cometendo suicídio. Tem pessoas que cometem suicídio em protestos. Enfim, o suicídio não necessariamente está associado à depressão ou à falta de sentido. Essa história, né, da pessoa covarde, eu acho que é o oposto, né? O Hillman coloca aqui nesse livro, né, uma questão importante, que é a questão da liberdade que a pessoa tem em relação ao próprio corpo. Mas espera lá, antes da gente falar de liberdade, é interessante a gente pensar também nas possibilidades todas de liberdade. Porque falar, é liberdade? Ok, pode fazer? Bacana, a gente é livre para fazer, correto?
Mas e se a gente entender isso de uma maneira simbólica, metafórica, de uma maneira como se fosse uma analogia? De que maneira? O Hillman, ele traz aqui, Tadeu, pra gente, né, uma questão das áreas que lidam com o suicídio, que é um assunto tão delicado. Então, por exemplo, o direito, né, a área do direito vai falar que o suicídio é um tipo de homicídio, e a pessoa, sim, pode ser responsabilizada em relação a isso, né, judicialmente e tudo mais, mas que atualmente opta-se por colocar a pessoa em tratamento, né, em relação a isso, né, quando tem a tentativa e não a efetivação. A religião, cada religião trata a questão do suicídio de uma forma, mas todas são muito parecidas, né? Se a gente parar para pensar, acho que a maioria é muito parecida no sentido de não pode, seria algo contra a vontade desse ser superior, seja o nome que queira dar, porque o seu corpo, teoricamente, não pertenceria a você, e sim a esse algo maior, essa engrenagem maior. De acordo com cada religião, tem suas peculiaridades. Sim. A sociologia, ela está muito na questão das estatísticas, né? Tais grupos fazem isso, aquilo outro. E a medicina tem uma questão muito grande, né, do não faça, ou vamos preservar a vida a todo custo. Só que aí a gente entra na questão psicológica, onde a psicologia, Tadeu, ela vai entender isso de uma outra forma. Ela não, como o Hillman coloca aqui, né, e eu estou falando da abordagem da psicologia arquetípica, da psicologia junguiana, tá? Ela coloca aqui que a gente, né, tem que pensar sobre todas as possibilidades. E se a gente chegar nessa conclusão que sim, nós como terapeutas, o que sobra pra gente é estar do lado dessa pessoa, independente do que for, né? Independente do que for. Hoje em dia, se discute um pouquinho sobre suicídio assistido em relação, né, às questões de doenças terminais e tudo mais, mas isso ainda é muito tabu, isso ainda é muito discutido. Hoje não tem uma lei aqui no país ainda sobre isso, mas a gente pode pensar no seguinte: é um convite que a gente faz para que se pense de uma outra forma. Qual é o sentido da minha vida? Porque muitas vezes, né, Tadeu, a gente sabe que a gente, como população LGBT, eu vou puxar para o nosso lado, e isso se amplia para as outras questões também. A gente não quer, quem tem a ideação suicida, a gente não quer morrer, a gente quer que a dor acabe. Isso é muito frequente no relato, né? E também é muito frequente, Tadeu, as pessoas não conseguirem falar sobre. E quando as pessoas não falam sobre, aquilo ganha uma potência tão grande dentro delas que aquilo acaba executando. Porque muitas vezes não é nem falar sobre o suicídio, é falar sobre aquilo que aflige. Por isso que o meu texto da Noite Escura, né, ele é um texto com várias frases, não tem um personagem. São vários fluxos de frases, né, sobre a temática, para tentar dar corpo e voz para esses pensamentos que as pessoas às vezes não conseguem elaborar. Né? Então, assim, a gente está nesse outro lugar de acolhimento, de compreensão e desse convite para que se pense de uma outra forma, né? Porque parece que é imprudente, né, a gente pensar assim, se a pessoa decidiu, ok. Porque quando a gente impede, né, uma pulsão dessa, né, um impulso desse, o que sobra dentro da psique? E a gente quer preservar o lado psicológico. E às vezes, né, essa questão do suicídio, ela precisa ser entendida de uma forma ampla e prudente, tá? Com muita responsabilidade. Não é um laissez-faire, não é um deixa fazer, não é nesse sentido, mas a gente buscar esgotar todas as possibilidades, né? Por quê? Você falou, né, lá atrás, né? As pessoas falam assim, isso é coisa da sua cabeça. Não fala bastante isso? Fala, e exatamente esse negócio que você falou da pessoa poder falar, é o que tá nos cartõezinhos, né, que eu falo, fale. O CVV, se eu não me engano, um dos slogans é assim, fale com alguém, porque é essa abertura, porque também a pessoa precisa saber a outra pessoa precisa saber o que você tá passando, né? Mas entra muito nesse lugar, como é que eu vou falar pra alguém, principalmente puxando pra LGBT, são coisas que afligem, que nos afligem, que outras pessoas, pra elas vão parecer coisas pequenas, mas pra nós não é, né? A repressão, às vezes o mal mesmo assim tá em casa. Sim. Tá na própria casa. Aí eu vou fazer um disclaimer aqui, se você me dá licença. Lógico. Na série Heartstopper, ela aborda isso de uma maneira muito lúdica e muito bonita, que é uma das personagens, realmente, quando ela tá saindo de casa, a casa em si, tipo, ela usa o meio de um ilusionismo, alguma coisa assim, pra mostrar que aquela coisa é tóxica. Então uma fumaça roxa, tal, assim, vai saindo. Aquilo é a expressão que a personagem não precisa dizer nada, mas você sabe que ela tá sendo oprimida. E ela é LGBT. Então, isso é muito ruim. Como é que você fala isso? Pra quem que você fala?
Então a gente tem sempre que falar isso. Então, seja abertamente no CVV de novo, falando aqui, é um chat, é pelo telefone, é anônimo, você não precisa se identificar. E as pessoas estão ali para te acolher mesmo, realmente ter esse acolhimento das pessoas falarem. E aí a gente tenta, pelo menos, prevenir o fim trágico que a gente acaba tendo, né, na população. E isso serve também para outros grupos minorizados, pessoas pretas, porque cada pessoa, como eu falei lá atrás, cada pessoa tem a sua jornada, mas a gente tem esses recortes, a gente sabe disso, né? Sabe. E digo mais, né? A gente falou do CVV, das conversas, às vezes com um amigo também, mas a gente também pode procurar os profissionais da psicologia. Isso é muito importante. Né? E segredos revelados aqui, né? Muitos profissionais fazem um abatimento do valor, né? Então, muitos profissionais têm a política de oferecer aí um ajuste de honorário, né? Então, se você procurar um profissional, tenta conversar com ele, ver se é possível, o quanto que ele conseguiria dar de desconto, né? Porque muitos adotam essa prática, não são todos, a gente sabe, porque aí é cada profissional, né? Mas uma coisa eu quero falar aqui. O conselho, já que a gente está falando da população LGBT, né? Uhum. O Conselho de Psicologia coloca que não existe terapia de conversão. Não existe. E a gente sabe que existem muitos profissionais da psicologia ou tentativa de profissional da psicologia, né? Porque é uma coisa que envergonha a classe, e não só envergonha a classe, como estraga a cabeça de muita gente que quer converter ou não sabe usar os termos corretamente. Então, colegas da psicologia, procurem saber, né? Não é opção sexual, é orientação sexual, não é homossexualismo, é homossexualidade. Aqui a gente não vai debater sobre esses conceitos, aí pela internet tem uma série, né? Mas, gente, 2023. 2023. Não dá pra errar isso, sabe? Desculpa. Não dá. Profissional ainda mais. Exatamente. Né? Porque a gente lida com um público geral, né? E a gente vai revendo as nossas questões, aquela pergunta também, né, de quem é o homem, quem é a mulher da... Gente, não, né? Você pode fazer um vídeo falando sobre essas coisas, eu acho muito interessante. Sabe quem que eu acho que faz um vídeo melhor que eu? A Rita Von Hunt. A Rita Von Hunt é maravilhosa, gente. Beijo, Rita, se você estiver vendo esse vídeo. Nossa, se ela estiver vendo esse vídeo, eu não tenho nem tempo pra isso. Eu zerei a vida, porque ela é uma referência, ela tem vídeos ótimos, ela fala sobre essas coisas, né? É interessantíssimo, então assistam. E outras pessoas também, né? A Lorelai Fox fala sobre isso também, se eu não me engano, né? Então, tem um pessoal que fala bastante sobre essa temática também, né? Então, assim, eu acho que outras pessoas estão falando sobre isso também. Outra coisa, gente, pessoas trans, né? Por favor. Refira-se a ela com a identidade de gênero dela, por favor, tá? Pessoas não binárias também, se você tá na dúvida, pergunta. É só isso, pergunta quais são os pronomes, né, que você gosta de ser chamado, com o que você se identifica. Simples assim, gente. É perguntar pra não errar, entendeu? Pra não Porque errar. você pode deduzir pelo uma vestimenta, por ela estar vestido, mas você não sabe. Então, na dúvida, pergunta. Se ela já não deixou, né, explícito alguma coisa, pergunta. Simples assim. Porque isso também acaba facilitando, né, o sentimento de pertencimento da pessoa, de acolhimento. Exatamente. Né? Então, as pessoas que estão vivendo algumas situações de minorias ou de exclusões, né, sociais, é muito prejudicial psiquicamente, né? E o Hillman coloca aqui uma coisa importantíssima, né, que é pensar sobre suicídio é natural a todo ser humano, né? E provavelmente, não sei, essa estatística talvez seja impossível de ter, mas provavelmente a maioria das pessoas já pensou em algum momento em cometer suicídio, seja de levinho, assim, cogitou de leve ou cogitou pesadamente. Algumas pessoas tentaram e outras executaram, né? Então, assim, pensar sobre isso é humano, faz parte da psique humana, né? Nós temos todos os arquétipos dentro do nosso inconsciente coletivo, né? Como diz o Jung, que são arquétipos, são modelos, formas e formas universais de comportamento. Então nós temos a bondade, nós temos a afabilidade, o amor, nós temos também o ódio, nós também temos dentro da gente assassinos, né? O arquétipo do assassino e do autoassassino também, né? Que é o suicida. Então, quando eles entram em ação, quando o arquétipo entra em ação através de um complexo, né, a gente precisa compreender a que serve esse complexo, né? Então, perguntas que a gente pode se fazer, né, com relação ao suicídio é: para quê? Não por que eu quero morrer, mas para que eu quero morrer? Será que é possível eu ressignificar alguns aspectos, eu mudar, né? E às vezes eu não sei que eu não consigo sozinho, e ok. Faz parte da vida também. A gente não é sobre-humano de conseguir tudo sozinho. Por isso que a ajuda de profissionais de confiança
é de extrema importância, Sim. né? Amigos de extrema importância também, né? Então, assim, faz parte, né, Tadeu? Eu acho que essa busca para o sentido existencial, eu trabalho muito aqui no canal, né, com essa questão da vocação. Você foi um dos entrevistados, né, nas lives vocacionais, né? E você fala sobre a sua questão vocacional. E como, quando isso ganha sentido, como que é? Que barato que dá? É porque a gente fala muito sobre propósito hoje em dia, né? O propósito da vida e tal, mas acho que essa coisa da vocação é melhor, porque não é aquela coisa de você nasceu destinado para fazer aquilo. Não é isso, é quando você faz aquela coisa, por menor que seja para você, mas te dá uma gratificação, você fala, aí você mesmo fala, eu nasci para fazer isso. Então seja, você faz um bolo maravilhoso e você faz receitas, você monta, aquilo pra você é o seu mundo. E outras pessoas podem olhar e falar assim, só um bolo, mas pra você não é a sua vocação. Porque ali você tá mexendo com sentidos, com lembranças de pessoas. Você fala, nossa, eu vi uma vez uma boleira falando isso, que ela ganhou o dia, assim, quando ela tava começando, que uma pessoa provou e falou assim, nossa, eu lembrei da minha avó e veio com lágrimas nos olhos, e daí ela contou pra outras pessoas, e aí o negócio dela foi crescendo, ela falou assim, isso foi o melhor pagamento que eu tive, porque é por experiências, assim. E isso você embala pra qualquer coisa, seja fazer um filme, escrever um livro, ser ator, ser atriz, produzir seu espetáculo, pra cada pessoa é uma pessoa, então você vive literalmente para aquilo. Então, às vezes, quando você tira ou você é negado sobre aquilo, e muitas vezes as pessoas falam, você não consegue, não é pra você acaba falando, então pra que eu existo, né? Se é só pra levantar, comer, dormir, eu sou uma planta, se bem que as plantas também têm sua significância, mas você acaba pensando nisso. E isso linka com o negócio da pandemia, porque a gente começou a viver o mesmo dia mais de um ano. Porque você, antigamente, antes da pré-pandemia, você acordava, tomava banho, tomava café e tal, e você tinha sua rotina, ia pro trabalho, ia pra escola, você saía de casa e só voltava. Na pandemia, não, você acordava na sua casa e você dormia na sua casa. Você não poderia sair. E aquilo todos os dias. Aí você não sabia se era segunda, se era domingo. A programação também mexeu, porque a gente tem essa coisa programática, né? Então, quarta-feira e domingo é futebol, no outro dia tal. A gente meio que se misturou. Então, você ficou meio perdido. Aquilo quebrou a sua rotina. E aí, pra você entender, fala, então, qual que é o meu motivo de estar aqui vivo? A gente não tinha vacina, não sabia o que ia acontecer, então... Tava perdendo as pessoas. Exatamente, né? Um número assim, num grau e num número muito grande em pouco tempo, então isso mexe muito. A gente ainda nem sabe como é que vai ser esses resquícios daqui a muitos anos, né? Porque a gente saiu há pouco tempo. Porque a morte, ela nos coloca em finitude com a vida, né? E aí, por exemplo, o nosso próprio pensamento de morte, ou se a gente recebe um diagnóstico que não tem um prognóstico muito bom, a própria pandemia nos coloca com a finitude. Quando entra em contato com a finitude, né, a gente pensa, faz um balanço sobre a própria vida e a gente às vezes entra em crise, né? O sentido existencial lá na meia-idade, por volta dos 35, 45, 55 anos, tem um nome nessa crise, chama metanoia, né? E a gente precisa olhar além, né? A gente precisa rever a questão existencial, resgatar o que foi perdido, né, para fazer sentido e a gente buscar essa força de Eros dentro da gente, né, esse sol, né, é curioso que é setembro amarelo que é a cor do sol, né, a gente precisa buscar esse sol dentro da gente, esse Eros dentro da gente. Precisar não precisa, né, porque é ditar regra, mas é interessante a gente buscar uma outra opção, uma outra oportunidade, né, pensar em possibilidades. Quando esgotar todas as possibilidades, acho que vale a pena decidir o que quer, mas enquanto não esgotar, eu acho que é cedo a gente tomar uma decisão ou outra, né? É precipitado, porém, a gente sabe que o desespero, significa não esperar, né? Toma as pessoas, infelizmente, a gente sabe disso. Muitas vezes é uma corrida contra o relógio mesmo, né? Então, assim, a gente tá aqui para acolher, para abraçar, né? Pra gente estar junto, independente do que for, sem julgamento, como você disse, né? Exatamente. Então, assim, Setembro Amarelo é uma temática importantíssima, né? Gigante no dia a dia de quem é psicólogo clínico, né? Porque a gente se depara com esse tema quase que diariamente. E vamos lembrar também que a gente tá falando aqui de Setembro Amarelo, a gente tá em setembro, mas isso vale pro ano inteiro, porque os casos acontecem, não é só nesse mês, né? É o ano inteiro. Então, lembrar sempre, voltamos a falar do CVV, ele funciona o ano inteiro, então você pode ligar e se informar. Você que também não tá passando por isso, mas, sei lá, desconfia de alguém e tal, tenta falar com essa pessoa, olha, tem esse canal aqui de conversa, você pode melhorar tal, procurar profissionais, como o Rodrigo mesmo falou. Então, assim, vamos cuidar das pessoas, acolher as pessoas que estão à nossa volta, né? Tomar esse devido cuidado.
Sim, duas coisas importantes para finalizar, Tadeu. Tem faculdades de psicologia que oferecem atendimento gratuito ou quase gratuito. O SUS também tem psicoterapia. E também a gente não pode deixar de lado os psiquiatras que muitas vezes fazem aí uma ponte, né, trazendo os medicamentos antidepressivos ou até ansiolíticos, né, para que a gente repense, né, para que o corpo se acostume com uma outra estrutura, né, e aí a pessoa consiga ter o fôlego para rever a própria vida, né, e pensar sobre as outras coisas todas. Sim. Se você me permite, eu vou fazer 2 indicações de música, porque a gente tá falando sobre isso. Eu acho que a arte também. Ótimo. Tem várias músicas que tem essa abordagem, mas estão 2 que eu me lembrei quando ele me chamou pra gravar o vídeo. E o clipe também, assim, da primeira é muito bonita. Que uma é da Carrie Rowland, que era do Destiny's Child, na carreira solo. Acho que foi uma das primeiras músicas que ela fez, chama Stole, que é roubada. Então, assim, ela aborda um pouco o suicídio, mas aborda outras questões de outras vidas também que foram roubadas. A letra é muito bonita. E a segunda é do Good Charlotte, que chama Hold On, tipo, espere. Também tem uma letra, assim, muito profunda. Então, acho que vocês que estão aqui assistindo o canal dele vão gostar bastante. Depois conta pra gente aqui o que vocês acharam. E conta também se você conhece outras músicas também de prevenção ao suicídio. Muito boa, muito boa. Tá bom? Tem várias, né? Tem bastante. Essa letra Express Yourself que eu tenho tatuada aqui, eu já contei em vídeo, né? Eu sofria muito bullying no ensino médio, né? Na época colegial. E essa música me deu força, porque eu tinha pensamentos muito ruins naquela época. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Né? E essa música da Madonna, né? Eu falo que salvou minha vida, porque ela traz todo aí um empoderamento. Então eu sou muito grato a essa música. A arte salva, gente. Não a esqueçam arte disso. salva, não se esqueçam disso. Tá bom? Tadeu, acho que é isso. É isso. Quero ouvir vocês. Sigam a gente, comenta aqui. A gente nas redes sociais conversa mais de pertinho, né? Siga a gente. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Beijo, gente. Até mais. Tchau.